Oi, este é o nosso terceiro vídeo sobre a anatomia do sistema digestório. No último vídeo nós conversamos sobre os elementos dentários e as glândulas salivares. Então estávamos estudando ainda a região da cavidade bucal e dos seus anexos. E aí a gente vai lembrar que o alimento ele é lançado na cavidade bucal e ele é triturado mecanicamente pelos elementos dentários. E além disso, ele já começa a sua digestão química através da enzima amilase salivar, que é secretada pelas glândulas salivares junto com a saliva. E essa enzima tem capacidade de iniciar o processo de quebra dos carboidratos. Então, na cavidade bucal, nós temos uma quebra química e uma quebra mecânica. Depois que o indivíduo começa a mastigar o alimento e ele acha que já está em condições de engoli-lo, ele vai deglutir, ou seja, a língua vai iniciar um movimento para trás, a partir da movimentação do seu ápice no palato, e então o alimento vai escoar para trás, caindo na próxima região do sistema digestório, que é conhecida como a faringe. A faringe ela apresenta três regiões, que são a nasofaringe, que tem a ver ou tem relação com a cavidade nasal, a orofaringe, que é essa porção amarela, a nasofaringe, essa porção verde, e nós temos uma porção inferior que é denominada de hipofaringe ou laringofaringe. Então a língua vai jogar o alimento que está dentro da cavidade bucal propriamente dita para trás. Esse alimento vai passar pela orofaringe, pela laringofaringe, lembrando que essa cartilagem que está desenhada aqui, que é a epiglote, na hora que a língua baixa, a língua empurra a epiglote para baixo e então a epiglote fecha o vestíbulo da laringe para que o alimento não entre no sistema respiratório. O alimento deve passar por um tubo posterior que é denominado de esôfago. O esôfago é um tubo muscular que superiormente, como a gente viu, se limita com a laringofaringe e inferiormente ele vai até ao estômago. E o esôfago se divide em três regiões, uma porção cervical, que fica no pescoço, uma porção acima do diafragma, que é a torácica, e uma porção abaixo do diafragma, que é a porção abdominal. Então a gente consegue perceber aqui a posição do esôfago, e aí a gente vê a relação dele, a proximidade com a laringe, e na região do pescoço ela é denominada de cervical. Na região onde nós temos o tórax, ele é torácico, e abaixo do diafragma, essa porção menor é o esôfago abdominal. Então, o esôfago se encontra anteriormente à coluna vertebral, posterior à traqueia, que a gente vê desenhada aqui, e pela esquerda do esôfago nós teremos a passagem da aorta. Então, o esôfago se encontra na linha mediana, ou seja, à direita da artéria aorta. Então a gente consegue perceber aqui o esôfago, a traqueia, o arco da aorta e a artéria aorta descendente. Temos aqui o diafragma, vejam a veia cava, e aí a gente observa que a região onde o esôfago está localizado no pescoço, nós temos o esôfago cervical. Quando ele entra na caixa torácica, nós temos o esôfago torácico e abaixo do diafragma nós temos o esôfago abdominal. Então vejam que superiormente o esôfago se comunica com a faringe, mais especificamente a laringofaringe, e inferiormente ele se comunica com o estômago. Então o esôfago atravessa o diafragma, e o local onde ele atravessa é denominado de hiato esofágico, ou seja, existe uma abertura para o esôfago no diafragma, que é denominada de hiato. E então, essa porção que nós vemos aqui é o esôfago torácico, e aqui nós já temos o esôfago abdominal, que se comunica com o estômago. Então percebam que a função do esôfago é transportar o alimento que passou pela faringe para o estômago. Então nós temos um tubo
que essencialmente é muscular, mas que é revestido por uma mucosa. E durante as contrações, nós teremos contração de músculo liso, ou seja, são músculos controlados pelo sistema nervoso autônomo, sobre os quais nós não temos controle. Então, nós realizamos peristaltismo sem nem perceber que estamos realizando. Então, o peristaltismo se dá de forma involuntária em músculo liso e funciona da seguinte forma. Nós aqui vemos o bolo alimentar desenhado. Vejam que acontece uma contração acima do bolo alimentar e um relaxamento abaixo. Então, esse alimento é empurrado para baixo ou em direção ao estômago. Então, contração acima do bolo, relaxamento abaixo do bolo alimentar, para que o alimento ele saia do esôfago e chegue até o estômago. Então, esses movimentos que acontecem praticamente em todo o sistema digestório são denominados de movimentos peristálticos ou simplesmente peristaltismo. Vale a pena salientar que em situações onde nós realizamos o vômito, nós temos movimentos de antiperistaltismo, ou seja, o alimento se desloca em um sentido que é contrário ao sentido comum. Por exemplo, da região do intestino ou do estômago até a cavidade bucal. Então, nessa situação, nós temos um movimento de antiperistaltismo. Aqui nós estamos vendo algumas situações de imagens do esôfago. Nós temos nessa primeira imagem o local onde nós temos o limite entre o esôfago e o estômago. Vejam que é uma coloração normal de mucosa e nós temos mais 3 imagens com situações de alterações no esôfago. Lembrando que o esôfago ele vai fazer o transporte do alimento da faringe até o estômago. Mas o estômago, durante o processo digestivo, ele vai produzir um ácido que é chamado de ácido clorídrico, que, porventura, se esse ácido venha a realizar antiperistaltismo, ou seja, a sair do estômago e entrar no esôfago, nós passaremos a ter situações inflamatórias ou situações de erosão. Então, nós temos aqui desgaste do tecido do esôfago devido à subida de ácido clorídrico do estômago para ele. Aqui nós temos, vejam, o diâmetro que esse esôfago apresenta. Observem nesta imagem o diâmetro apresentado, como está diminuído, o que é chamado de estenose. E nós temos, além disso, as situações de erosão, o que denotam situações de subida do ácido clorídrico e também inflamação, que leva à estenose. E aqui nós temos a colocação de uma prótese, um estente, que serve para abrir, né, o diâmetro, ou aumentar o diâmetro do esôfago, para que a gente tenha uma situação normal de passagem do alimento. Porque quando o esôfago está com estenose, nós havemos de convir que há um estreitamento e, obviamente, haverá uma diminuição de quantidade de alimento que pode passar por esse orifício ao mesmo tempo, provocando situações de entalo. Nas situações que nós estamos observando aqui de varizes no esôfago, ou seja, de um acúmulo maior de sangue ou uma estase de sangue, ou seja, sangue em maior quantidade, em maior volume parado nas veias que estão presentes no esôfago, isso acontece devido à alteração na circulação do fígado e acaba provocando essas varizes no esôfago. Quando a gente fala que o estômago recebeu o alimento do esôfago, nós sabemos que essa entrada de alimento ela se dá de forma lenta, porque na entrada do estômago, que é denominada de cárdia, nós temos um esfíncter, ou seja, um músculo circular, assim como são o músculo orbicular da boca e orbicular dos lábios, que tem a função de controlar a abertura e o fechamento de um orifício, que está localizado entre a cárdia, que é a primeira porção do estômago, e o esôfago.
Então, esse esfíncter que fica nessa região é denominado de esfíncter gastroesofágico, lembrando que gastro é o termo utilizado para o estômago, ou ainda ele pode ser denominado de esfíncter esofágico menor. Então, se a gente observar o canal alimentar, vejam que ele praticamente apresenta o mesmo diâmetro, mas no estômago nós temos o aumento do diâmetro, ou seja, nós temos uma dilatação do canal alimentar. O limite superior do estômago é o esôfago e o limite inferior é o intestino delgado. Então, o estômago ele vai se localizar abaixo do diafragma e ele fica mais voltado para a esquerda, enquanto o fígado fica mais posicionado na região direita. Nós temos dois orifícios, que seriam o ósteo cárdico e o ósteo do piloro ou ósteo pilórico. Aqui a gente já está vendo uma porção do intestino delgado. E vamos observar quais são as regiões que nós encontramos no estômago. Então, aqui nós estamos vendo ainda o esôfago. Vejam que tem um pontinho tracilhado aqui, separando o que é esôfago e o que é estômago. E essa porção de entrada do estômago é denominada de cárdia. Se nós olharmos para a lateral, para o lado esquerdo, essa porção arredondada e alta receberá a denominação de fundo. Ela se estende da parte mais alta até essa região pontilhada que nós estamos vendo. Então, eu tenho já duas regiões aqui, a cárdia e o fundo. A parte com maior extensão é denominada de corpo. Seguindo em direção descendente, a porção final do estômago é denominada de parte pilórica ou simplesmente piloro. Mas a gente deve observar ainda que o estômago apresenta duas curvaturas. Uma curvatura menor, voltada para a direita, e uma curvatura maior, voltada para a esquerda. Ou eu posso dizer, uma curvatura menor, voltada para a linha mediana, e uma curvatura maior, que é lateral. Então, após a passagem do alimento pelo estômago e a sua quebra, principalmente de proteínas, o alimento vai passar pelo piloro e entrar no intestino. Lembrando que nós temos dois intestinos, um que é denominado delgado, e essa denominação se dá porque realmente ele é mais fino, e o intestino grosso, que a gente vê mais espesso e que fica na periferia, enquanto o delgado tende a ficar na região central do abdômen. Iniciaremos nosso estudo pelo intestino delgado e devemos perceber que ele possui uma divisão em três partes. A primeira parte, que fica em contato com o estômago, é denominada de duodeno. Em seguida, nós temos o jejuno e, por último, o íleo, que já vai desembocar o alimento no intestino grosso. Então, percebam que o intestino delgado ele apresenta a função de quebrar o alimento, o que já foi iniciado na cavidade bucal e continuado no estômago, mas terá a sua maior amplitude nos intestinos. Então, no intestino delgado, nós teremos quebra e posterior absorção do alimento. Quando se fala em quebra de alimento, está se falando em pegar um alimento com um grande número de moléculas e separar essas moléculas para que elas fiquem unitárias ou no máximo em conjunto de 3 unidades, como é o caso das proteínas. Então, quando a gente observa, voltando para a questão das regiões do intestino delgado, quando a gente observa a primeira porção, que é denominada de duodeno, nós temos essa estrutura que tem um formato em U e uma curvatura no final. Essa porção que a gente vê aqui corresponde à porção final do estômago, que é o piloro. Então, entre o piloro e o duodeno, nós temos um esfíncter, que é o esfíncter pilórico. E em seguida, quando a gente entra no intestino delgado, no duodeno, nós temos essa região mais larga, que é chamada de bulbo. Depois nós temos uma porção descendente, que é denominada de segunda porção. Nós temos uma porção horizontal, que é a terceira porção.
nós temos uma porção ascendente, que é a quarta porção, e nós temos uma curvatura que é denominada de flexura duodeno-jejunal, já que se refere ao próprio duodeno e à próxima porção do intestino delgado, que é o jejum. A segunda porção do intestino delgado, a segunda porção do duodeno é de relevada importância, porque nessa região nós temos a desembocadura de dois ductos. Esse verde é o ducto colédoco, que está ligado à vesícula biliar, e é por ele que a gente tem a desembocadura da bile na segunda porção do intestino delgado. Lembrando que a bile tem poder de emulsificação das gorduras, ou seja, quebra a gordura em partículas e ainda cria uma capa que consegue se ligar à água para que a gente tenha a sua absorção tanto no intestino delgado. Além disso, temos esse ducto amarelo, que é o ducto do pâncreas, ou seja, o ducto pancreático, da porção exócrina do pâncreas, que desemboca nessa região enzimas para todos os tipos de biomoléculas e ainda uma substância rica em bicarbonato que tem como função quebrar a acidez do bolo alimentar proveniente do estômago. Então, o duodeno ele se inicia no ósseo pilórico e termina na flexura duodeno-jejunal. O duodeno é fixo e está colado à parede posterior do abdômen. Então, ele se encontra um pouco posterior em relação ao jejuno e ao íleo. Então, a morfologia do duodeno é um U, em formato da letra U. Mas vejam que a cabeça do pâncreas fica posicionada no interior desse órgão. Em seguida ao duodeno, nós temos as regiões de jejuno e íleo. Em histologia, nós conseguimos perceber nas lâminas a diferença entre os dois, mas em anatomia nós não temos nenhum acidente anatômico que nos permita identificar o limite entre o jejuno e o íleo. Então, todas essas alças intestinais, vejam que se a gente comparar ao intestino grosso, as alças intestinais elas ficam localizadas na parte interna e o intestino grosso na periferia. Então, todas essas alças intestinais correspondem ao que a gente conhece como jejuno íleo. Essas estruturas são móveis, também ligadas à parede posterior do abdômen, pela prega peritoneal ou mesentério. E aí eles vão desembocar o alimento no ósseo iliocecal, que já fica no seco, na porção inicial do intestino grosso, na junção que se dá entre o íleo, o seco e essa região dos cólons do intestino grosso. Como nós observamos, o jejuno-íleo ele é móvel. E se de alguma forma essas alças intestinais elas se tornarem mais móveis do que o normal, o que, por exemplo, pode acontecer em situações de indivíduos obesos, elas podem se movimentar tanto que geram o que se chama de nó, que na verdade é denominado de volvo intestinal. E o que nós estamos vendo nessa imagem é justamente a exposição desse volvo, a colocação do intestino delgado para o meio externo, para que as alças possam então ser colocadas em sua posição normal. Porque na hora que nós temos uma situação dessa, onde as alças intestinais estão torcidas, ou seja, quando há o volvo intestinal, o alimento não vai conseguir se movimentar da forma correta, porque o volvo já vai gerar um estreitamento da passagem do alimento, para a passagem do alimento. Quando nós falamos no intestino grosso, já vimos que ele fica localizado na periferia, né? E aí a gente vai lembrar que o intestino grosso ele vai ter função de absorção de água e de íons, ou seja, água e eletrólitos, principalmente do seu início, que é nessa região do seco, até a metade do seu comprimento.
E dessa metade até o final, nós temos principalmente o órgão, tendo como função o armazenamento de fezes e absorção de água. Além disso, nós podemos ver 3 acidentes anatômicos, que são os áustros, que são essas pequenas bolsas que a gente observa externamente. A tênia, que é essa porção muscular longitudinal. Percebam que onde nós temos os áustros, a musculatura é circular, mas na tênia nós temos uma musculatura longitudinal. Quando a gente fala sobre a movimentação do alimento no interior do canal alimentar, do sistema digestório, nós temos movimentos de propulsão e de rotação. Então, essa musculatura em diferentes formatos ajudam tanto a fazer a propulsão, que é jogar o alimento para diante, em movimentos peristálticos, como fazer movimentos de misturas. Além disso, nós temos outro acidente anatômico, que nesse esquema não está desenhado, mas que a gente conhece, os apêndices epiploicos, como pequenas gotas de gordura na superfície do intestino grosso. Lembre que a gordura tem função, dentre várias, de realizar isolamento térmico, mecânico e elétrico. Então, esses são os 3 acidentes anatômicos principais do intestino grosso: os áustros, a tênia e os apêndices epiploicos. Com relação à sua divisão, nós temos aqui um esquema do intestino grosso enumerado. A primeira porção do intestino grosso é denominada de cécum ou seco. Então, é a porção inicial, é aquela que está ligada ao intestino delgado. É uma porção um pouco mais volumosa e é interessante que a gente observe a presença do apêndice vermiforme. Esse apêndice supõe-se que realizava a quebra de celulose. Então, se supõe que antigamente nós realizávamos a digestão da celulose por produzirmos a celulase no interior desse apêndice, que é isso que a gente está vendo rosa, isso amarelo é gordura. Então, o apêndice vermiforme ele fica localizado no cécum ou seco. Então, aqui a gente vê a válvula iliocecal, que corresponde ao encontro entre o intestino delgado e o intestino grosso, né, o seu limite. E aí a gente tem essa papila ilioceco-cólica e aqui a gente vê o ósteo iliocecal. Quando a gente fala do intestino, a gente vai observar que ele vai apresentar essa estrutura microscópica, onde nós temos as vilosidades intestinais. Entre elas, a gente possui líquido. Esse líquido se movimenta, facilitando a entrada das moléculas no interior dessas depressões, para que o epitélio consiga absorver essas moléculas que estão principalmente de forma unitária. No caso do intestino grosso, a absorção não é de moléculas, mas de íons. Então, aqui a gente visualiza o seco. Em seguida, nós temos uma porção ascendente, que é denominada de colo ascendente. Então, nós vemos o seco, nós vemos aqui a válvula e o ósteo. Subindo, colo ascendente. Essa curvatura é denominada de flexura cólica direita, ou como o fígado fica nessa região, ela pode ser denominada de flexura cólica hepática ou flexura hepática. Em seguida, nós temos um cólon transverso, outra flexura, que é a cólica esquerda ou esplênica. Depois o alimento vai tomar a direção descendente, e aí nós estamos tendo a passagem do alimento pelo cólon descendente. Depois ele faz uma curva. Nessa região da curva ele é chamado de cólon sigmoide. E aí nós temos uma região retilínea na linha mediana que corresponde ao reto. Então, cólon descendente, né? Nós temos a
flexura cólica esquerda, cólon descendente, e aqui, a essa altura da crista ilíaca, nós passaremos a ter aqui o que está com o número 7, que é o cólon sigmoide. Então, para essa numeração que é dada nesse esquema, nós temos que o número 1 é o seco, o número 2 é o cólon ascendente, 3, flexura hepática ou cólica direita, vejam a posição do fígado próximo à flexura. Número 4 é o cólon transverso. Número 5 é a flexura cólica esquerda, que também pode ser chamada de esplênica, porque ela está aqui próxima ao baço. A número 6 é o cólon descendente, 7 cólon sigmoide, o 8 é o reto e o orifício de saída é o ânus. Lembrando que o intestino grosso tem a função de absorver água e absorver eletrólitos, ou seja, íons. Ele não tem capacidade de absorver moléculas, principalmente se as moléculas não forem unitárias. Nessas situações, quem faz a absorção das moléculas é o intestino delgado. Se chegarem moléculas ao intestino grosso que não foram quebradas, o intestino grosso vai começar a não absorver água, mas sim liberar água no interior da sua luz, e aí, ao invés de fezes com a consistência normal, nós teremos fezes com consistência amolecida. Lembrem que a primeira metade do intestino grosso tem função de absorção de água e nutrientes. A segunda metade tem função principalmente de formação e armazenamento das fezes e absorção de água. Quando o indivíduo apresenta constipação intestinal, é observado uma presença das fezes por um longo tempo no interior do intestino grosso, quando na verdade ela já deveria ter sido expelida, e como ela passa muito tempo no interior do intestino grosso, este remove água dessas fezes, o que dificulta mais ainda o seu movimento no interior do intestino. Então aqui nós temos um esquema do final do intestino grosso, onde eu tenho a região de cólon sigmoide e em seguida eu tenho a região do reto e o ânus. Então as fezes elas ficam posicionadas até essa região, que é chamada de junção retrosigmoidea, né? Nós temos aqui essa prega, esse divertículo, e aí a gente tem as fezes posicionadas nessa região, e quando aí há necessidade de evacuar, as fezes se movimentam e passam pelo reto e pelo ânus. Então aqui nós temos uma imagem da porção final do duodeno. Vejam que a porção interna não é lisa, nós temos como se fossem umas palhetas. Aqui no cólon transverso, vejam que não é liso, nós temos essas projeções internas, região do seco. E aqui nós temos uma lesão pré-maligna, que é denominada de pólipo intestinal, decorrente de inflamações e hiperplasias, que devem ser removidas, e quando removidas, deve ser feita a biópsia para investigação da possível presença de células cancerígenas. Vejam a posição do cólon transverso. Aqui nós temos alças intestinais. E a atenção aqui deve ser dada para o calibre dos vasos dessa região e o nível de irrigação dessa região, que é abundante, porque nós sabemos que o alimento que é absorvido deve ser jogado na corrente sanguínea para atingir as células de todos os sistemas do corpo. E assim nós acabamos o nosso terceiro vídeo sobre o sistema digestório. Aguardo vocês para o próximo vídeo, o quarto vídeo, onde a gente concluirá o estudo sobre o sistema digestório. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima videoaula.